Depois de caminhar por cerca de 15 minutos, Júlio percebeu algo muito, mas muito estranho na trilha. O chão sob seus pés estava úmido, extremamente úmido. Parecia que uma chuva localizada tinha caído apenas naquele trecho específico do caminho. Mas quando ele olhou para cima, o céu estava completamente limpo, sem uma única nuvem. Era um azul perfeito e infinito. Foi nesse momento que ele ouviu um som suave de ondulação. Água se mexendo, chapinhando de leve. Ele parou de repente, atento, sentindo cada músculo do seu corpo ficar tenso. O som vinha de um ponto da mata logo adiante, um lugar onde ele tinha certeza absoluta de que não existia nenhum lago. Ele conhecia aquela floresta como a palma da sua mão. Nunca houve um lago ali, nem um riacho, nem mesmo um simples brejo era ter a filha. Sempre foi. O coração dele começou a acelerar, batendo descompassado no peito. Ele empurrou alguns galhos com cuidado, avançando devagar, quase sem respirar, com medo do que poderia encontrar. E então, ele viu um lago, pequeno, perfeitamente redondo, com a superfície tão imóvel que parecia um olho gigantesco e vítreo, olhando diretamente para o céu. A água era tão escura, tão profunda, que refletia o firmamento como um pedaço de vidro. E bem no meio desse lago sinistro, algo parecia pulsar sob a superfície. Uma única onda se formava, sempre a mesma, repetindo o mesmo movimento circular, como um loop infinito e hipnótico. A imagem era perturbadora, antinatural. Júlio instintivamente deu um passo para trás, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. A sensação esmagadora era de que aquele lago simplesmente não estava ali na semana anterior, nem no dia anterior. Parecia que ele tinha aparecido, surgido do nada, como uma anomalia na realidade. Naquele exato instante, seu celular vibrou no bolso. O som repentino quase o fazendo pular de susto. Era uma mensagem do assistente. Júlio abriu, e o que leu o deixou petrificado. A mensagem dizia: "Não se aproxime do lago." Júlio ficou paralisado, os olhos arregalados de pânico. Ele olhou desesperadamente ao redor, para a mata densa e silenciosa. Como o assistente sabia onde ele estava? Como ele sabia do lago? Antes que ele pudesse processar o choque, outra mensagem chegou imediatamente. Ele não gosta de reflexos. O corpo de Júlio gelou. Um terror puro e primitivo tomou conta dele. Com os dedos tremendo incontrolavelmente, ele digitou uma resposta. "Quem é você?" A resposta veio tão rápido, tão instantaneamente, que parecia ter sido escrita antes mesmo dele terminar de perguntar. "Você sabe quem eu sou?" Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Ele sabia? A criatura que o imitava, o eco atrasado, a presença constante. Era ela. Era possível que aquela coisa tivesse aprendido a usar seu celular. Ele guardou o aparelho no bolso, sentindo o metal frio contra sua perna, e recuou mais um passo, os olhos fixos na água escura. Foi então que ele ouviu algo atrás dele. O barulho inconfundível de alguém caminhando sobre as folhas secas. Mas o som estava errado. Estava traçado um eco fantasma, que chegava um segundo depois do passo que deveria tê-lo criado. Era o mesmo padrão distorcido que o assombrava. A coisa estava ali. Estava perto. Ele se virou devagar, o corpo todo preparado para uma corrida desesperada pela vida. Não havia nada. A trilha atrás dele estava vazia, silenciosa, exceto pelo vento que sussurrava entre as árvores. Por um segundo, ele sentiu um pingo de alívio. Mas quando se virou de volta para o lago, o alívio se transformou em puro horror. O lago não estava mais no mesmo lugar. Seu coração bateu dolorosamente contra as costelas. Não era possível. Simplesmente não era. O lago agora estava uns 2 metros mais próximo dele. Ele não tinha feito barulho. Tinha deslizado silenciosamente pelo chão da floresta, como uma criatura viva se arrastando em sua direção. Júlio tropeçou para trás,
quase caindo. E a água, como se zombasse dele, fez outra onda. Exatamente a mesma perfeita and artificial. Era como se aquilo estivesse imitando o comportamento de um lago, mas não fosse um lago de verdade. Era uma farsa. Uma armadilha. O celular vibrou de novo. Desta vez, a notificação era diferente. A mensagem não tinha nome, sem número, sem remetente. Era uma notificação anônima, fantasma, e continha apenas uma frase curta e terrível. Se você olhar para dentro, ele olha de volta. As sombras da noite começavam a se estender pela mata, engolindo a luz do dia. O ar ficou mais frio, um frio que penetrava os ossos. Uma brisa leve soprou pela clareira e por um instante, a superfície perfeitamente lisa do lago se mexeu. Ondulou o suficiente para revelar algo que fez o sangue de Júlio congelar em suas veias. Um rosto. Ou melhor, algo que estava tentando ser um rosto. Não tinha olhos. Não tinha boca. Era apenas o formato aproximado de uma face humana. Como uma mancha escura e definida na escuridão líquida do lago. E aquela forma disforme se inclinou, acompanhando o movimento exato da cabeça dele. Como se o observasse, como se esperasse pacientemente. Foi o suficiente. O instinto de sobrevivência gritou mais alto que o medo. Júlio se virou e saiu correndo, como nunca tinha corrido na vida. Ele não sabia para onde estava indo. Não se importava com a direção. Só precisava se afastar daquele lugar que se movia, que respirava, que o observava e que tentava imitá-lo de formas cada vez mais grotescas. À medida que ele corria desesperadamente pela floresta, sentia que algo o acompanhava. Não eram passos, era uma sensação muito pior. Era como se a própria floresta estivesse se reorganizando atrás dele, fechando caminhos, abrindo outros, empurrando-o, guiando-o para algum lugar que ele não queria conhecer. Quando, finalmente exausto, viu a estrada de terra à sua frente, ele tropeçou para fora da trilha e caiu de joelhos na poeira, arfando, o peito, queimando, em busca de ar. Ele estava fora inescapado. O celular vibrou mais uma vez. Ele o pegou, esperando outra mensagem aterrorizante. Mas era o assistente, o verdadeiro, pelo jeito confuso e preocupado da mensagem. Júlio, você está bem? Tentei falar com você o dia todo. Meu WhatsApp caiu desde ontem. Júlio congelou. O celular em sua mão pareceu pesar 1 tonelada. As mãos tremeram tanto que ele quase o deixou cair na terra. Se o WhatsApp do assistente estava fora do ar, então quem ou que estava mandando aquelas mensagens para ele? Antes que ele pudesse sequer pensar em uma resposta, outra notificação apareceu na tela, sobrepondo-se à mensagem do assistente real. Era uma foto tirada segundos antes, do lugar de onde ele acabara de fugir. Mostrava a entrada da trilha, a floresta escura atrás dele, e no meio das árvores, o lago, parado, redondo, negro, como um olho aberto e atento. Muito mais perto da estrada do que deveria estar. E abaixo da foto, a mensagem final selou seu destino com um terror que ele jamais esqueceria. Você correu, Júlio. Ele também.